Estamos hoje no 13º dia da exposição bíblica Filipenses, a Carta da Alegria. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 2:3. O tema de hoje é a humildade e a consideração mútua. Um estudo muito interessante. Diz assim o texto sagrado: nada façais por contenda, ou melhor traduzido, ambição egoísta, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Obrigado, ocupe o seu assento. Sempre isso, exaltando a Jesus. Este versículo gira em torno de duas práticas que geram desunião e devem ser veementemente descartadas. O egoísmo, que implica em rivalidade, e a arrogância. E temos que abraçar essa virtude transformadora, a humildade, que expressa o caráter e a mentalidade de Cristo. Então você vê que, conforme temos visto, o apóstolo Paulo está dizendo para eles: já que vocês tiveram essa experiência espiritual, do conforto, do consolo, da comunhão do Espírito Santo, completem a minha alegria, tenham uma mesma mente, ou seja, vocês devem pensar como Cristo pensa. E agora, esse apelo que o apóstolo Paulo faz é para a unidade da igreja. E aqui o versículo 2, ele aponta, conforme já falei aqui na introdução, ele aponta duas coisas, dois vícios ou práticas que devem ser descartadas, rejeitadas veementemente. E uma virtude que deve ser abraçada para que esta união seja consolidada, fortalecida, preservada, mantida. Pois bem, o primeiro ponto está aí: nada, absolutamente nada, façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Esta palavra nada façais por, no caso aqui no grego está medeis katá, que significa assim, ó, coisa alguma façam. Essa palavra aqui não está, mas de uma forma para que possa dar um entendimento. No grego essa palavra não está. Então está assim: coisa alguma façam de acordo com. Essa palavra de acordo com denota um padrão. Então veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Denota fazer qualquer coisa no padrão da contenda, ou aqui, conforme já disse, que é melhor traduzido, ambição egoísta. E na verdade essa contenda ou ambição egoísta é listada nas obras da carne, lá em Gálatas 5:20. E significa que recusam-se a agir em harmonia com aquilo que está no padrão, que se alinha a um modelo da natureza carnal, ao velho homem irregenerado. Então esse é o pedido que ele está fazendo. Tudo que está de acordo com o velho homem, com a natureza caída, com a natureza carnal, ou seja, vocês não devem seguir esse padrão, vocês não devem seguir esse modelo, vocês devem então veementemente descartar isso. No padrão das obras da carne, criam-se desordem e desunião, tá certo? Vamos ver esse texto, 2 Coríntios 12:20. Olha o que Paulo disse: porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como também não querieis. Ou seja, Paulo ia chegar, na verdade os irmãos queriam que ele chegasse com a palavra de bênção, com a palavra ali poderosa, mas Paulo está dizendo: olha, vocês, do jeito que vocês estão vivendo aí, eu vou chegar descendo a lenha, em outras palavras, tá? Chegar com tudo aí. Então ele diz, e que de alguma maneira haja. Então, quando eu chegar aí, de maneira alguma haja, olha lá o que ele está dizendo que não pode haver na igreja: pendências, invejas, iras, porfias, distrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Que coisa interessante. Olha só o que ele diz: de maneira alguma haja. Haja tem um sentido de criar. Então veja que coisa tremenda esse texto nos ensina. A natureza caída e carnal se opõe ao Espírito Santo e às coisas espirituais.
Logo, na carne não pode haver unidade de propósito ou a mentalidade de Cristo, porque esta unidade é espiritual. Então, a unidade de propósito, ela é espiritual. Todos vivendo para a glória de Deus, todos vivendo sentado em Cristo, todos vivendo para guardar os mandamentos de Deus, buscar as almas, cumprir os mandamentos. Então, isso é unidade de propósito. Isso é essencial, tá certo? E qualquer pessoa que não esteja nessa unidade de propósito, ela então rompe a unidade na igreja e causa uma grande desordem, tá certo? É isso que ele está dizendo. Então, conforme nós vemos aqui no texto, ó, na carne cria, porque ele está dizendo não haja, ó, de maneira alguma haja do verbo haver, né, no caso aqui. Então ele está dizendo que no modelo da carne se cria. E aí eu vou dizer aqui para vocês de forma bem resumida o que cada uma dessas palavras significa no original. O primeiro aí, ó, olha só o que na carne cria: disputa, que é no caso pendências, é pessoas que vivem competição, rivalidade. Então veja, a carne cria isso no meio da igreja. Outra coisa, desgosto provocado pelo avanço dos outros, que é no caso a inveja. Veja só, então Paulo está dizendo, essas coisas devem ser descartadas. Se você vê alguém progredindo, se você vê alguém crescendo, se você vê alguém conquistando, se alegre com isso, louve a Deus por isso, glorifique a Deus por isso. Outra coisa é também que cria-se na carne uma raiva explosiva que leva à vingança, a iras aí é isso. Então veja, é uma raiva que a pessoa, sabe quando a raiva tem um sentido de alguém que faz aquela fumacinha, sabe? É isso mesmo, que vai assim, tá fervendo, tá ardendo assim, e tá a ponto de ter uma explosão, tá certo? E essa ira leva a pessoa a não só ter um sentimento, mas ela quer se vingar realmente, ela procura uma oportunidade para se vingar. Então veja, isso é a carne que cria no meio da igreja. Tem como ter unidade no meio de uma igreja que as pessoas explodem de ira, de raiva e querem vingança dos outros? Então veja só. Outra coisa aqui é também que a carne cria maquinação secreta para prejudicar, que é porfia, tá certo? É a palavra contenda que Paulo ali fala em Filipenses 2. Então aqui no caso, maquinação secreta, olha só, para prejudicar. Ele fica só pelas beiradas, arrumando uma maneira de abater aquela pessoa, de prejudicar o caráter da pessoa, enfim. E outra coisa aqui também é calúnia. A carne cria calúnia e difamação, que é distrações aí que está escrito aí. O que é calúnia? É você inventar uma inverdade na vida da pessoa. O que é difamação? É você divulgar essa inverdade. Então, calúnia, você inventou algo que não existe. Difamação, agora você divulgou. Então, a carne cria isso, calúnia e difamação. Agora, fala para mim, que prazer alguém tem de inventar uma coisa que não existe e ainda divulgar? Isso é a carne que cria, tá certo? Outra coisa que a carne cria, fofoca em segredo, que é no caso aí está mexerico. Sabe aquela pessoa que verdadeira, vai no pé do ouvido? No texto original tem esse sentido de alguém que sussurra. Essa palavra era usada para aqueles homens que enfeitiçavam a serpente, sabe? Ficava bem no pé do ouvido dela assim, falando. E essas pessoas que fofocam em segredo é uma bela de uma serpente mesmo, né? E ela fica sempre pelos cantos, ok? E outra coisa, o orgulho que leva ao desrespeito, ao desprezo, que é orgulhos aí. A carne cria isso. Pessoas que se acham autossuficientes, que não precisa de ninguém, pessoas que desrespeitam, passam por cima das pessoas, são grossas e desprezam, né? Como se ela não dependesse de ninguém, tá certo? Isso é orgulho. E o que mais aí? E a perturbação e a desordem, que é tumultos. Já pensou que coisa é essa? Tudo isso, Paulo está dizendo, que eu citei essa lista aqui, acabei comentando, mas ele está dizendo, nada façais por contenda. Por que ele está querendo dizer? Essa contenda, essa ambição egoísta, ela vai quebrar
a união da igreja, ela vai prejudicar. Então, que o nosso modo de vida contínuo seja no padrão de Cristo, no padrão do fruto do Espírito, o que mantém a unidade da igreja. Então, tudo que possa estar corroendo a nossa unidade de propósito, o Senhor arrancará do nosso meio todo comportamento pecaminoso, toda prática pecaminosa, aleluia! Todas as obras da carne serão varridas, serão descartadas e permanecerá a obra de Deus. Então, nada passais por contenda. A palavra contenda, eritheia, no grego, conforme eu disse, literalmente significa ambição egoísta, com implicação de rivalidade. É alguém que verdadeiramente, ele corre atrás das coisas, mas é só voltado para ele. Por isso que é uma ambição egoísta. E por causa dessa ambição egoísta que essa pessoa tem, não importa quem que ela tem que passar por cima. Ela passa porque ela quer chegar àquele ponto, ela quer ter aquilo, ela quer conquistar aquilo. Só que tudo que ela está fazendo não é visando a glória de Deus, não é visando o bem-estar das pessoas, é uma ambição egoísta. E por isso, se ela tiver que apagar a lâmpada de alguém para projetar dela, ela vai fazer. É isso que Paulo está dizendo. Ambição egoísta, tá certo? Com implicação de, no caso aqui, de rivalidade. Que coisa horrível, não? E também essa palavra significa proveito próprio ou faccionismo. O que é o faccionismo? Um grupo de pessoas que está lutando por uma causa própria deles. É isso que é faccionismo, ou facção poderia ser dito. Refere-se ao desejo de colocar a si mesmo ou seu grupo à frente, buscando ganho pessoal, demonstrando egoísmo e competição, causando dano à unidade da igreja. Esta mentalidade de contenda, de ambição egoísta, que divide a igreja, é antiga e deve ser rejeitada e deve ser combatida. A ambição egoísta não começou hoje, começou lá no Jardim do Éden. E isso vem há milênios de anos que tem devastado aí muitas congregações, o povo de Deus que se reúne em nome do Senhor, a igreja do Senhor. Então é uma coisa que deve ser denunciada e combatida. Veja só como que é milenar esse problema da ambição egoísta. 1 Coríntios 1, 11 ao 13, olha lá. Porque a respeito de vocês, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe. Essa Chloe aqui, possivelmente é uma mulher, embora alguns acreditem que seja um homem, mas provavelmente é uma mulher, tá certo? Olha só o que esta irmã, os da casa de Chloe, olha só o que diz o texto. Fiquei sabendo, veja que Paulo não omite o nome dela. Ela chegou e falou: Paulo, está acontecendo uns negócios aqui na igreja. Paulo é o fundador de Corinto, ele é o pastor da igreja titular, vamos assim dizer, mas na ausência dele, aquele apóstolo está indo em todas as igrejas, indo e voltando. Tem um pastor local, tá certo? Mas agora esta mulher, vamos dizer que é mulher, ela não se omite, ela fala o que está acontecendo no meio da igreja e fala: pode falar o meu nome. Porque tem gente que fala uma coisa e fala: mas não fala que foi eu que falei, não. A Chloe aqui nos ensina diferente, viu? Olha lá, foi nos comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós, rivalidade, que há ambição egoísta. Agora veja só que coisa interessante, o 12. Quero dizer com isso, o que ele quer dizer com essa ambição egoísta? Que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Pasme, mas o pior grupo aqui é o de Cristo. Esse é o pior. Um pastor, porque o de Cristo é aqueles que dizem: eu não tenho pastor humano, eu só obedeço a Deus. Esse é o pior raça que tem. Esses são os piores que existem. Porque ainda os outros ainda seguem uma liderança humana. Agora esse que se diz de Cristo, ele fala: o meu pastor é só Jesus. E aí não tem submissão a ninguém, não presta relatório da sua vida a ninguém, não dá satisfação da vida a ninguém. Esse é o pior grupo que existe, tá? Agora veja o 13. Paulo diz assim: está Cristo dividido?
Ele está falando, por que vocês estão montando essas facções, essas quadrilhas dentro da igreja? Cada um buscando, olha lá, um grupo se familiarizava com Pedro. Então vamos aqui, os do lado do Pedro, imagine uma igreja assim. Agora vamos o grupo que gosta do pastor Apolo. Aí eles lutavam pelo grupinho do pastor Apolo. Aí Paulo falou, mas que negócio que vocês estão fazendo? Vocês conseguiram dividir Cristo? Nesta igreja já não há mais unidade de propósito? Vocês estão lutando por uma causa pessoal, não pela causa do reino de Deus? Então escute isso. Como aqui Paulo está dizendo, Cristo está dividido, o que ele está querendo dizer? Todos os membros devem estar centrados em Cristo, inclusive os líderes, obreiros, pastores, todos devem estar centrados em Cristo. As ovelhas centradas em Cristo, os pastores centrados em Cristo. Toda a nossa vida é dirigida ao Salvador, a Jesus Cristo, tá certo? Aleluia. Agora perceba só. A unidade de propósito ocorre quando todos têm a mentalidade de Jesus e sob o comando da cabeça. Ele é o cabeça e nós estamos sob a sua liderança. E aí vivem para os interesses da glória de Deus, tá certo? E assim zelam pela saúde espiritual da igreja. As pessoas carnais criam grupos, facções que buscam proveito próprio. Diante das facções, Deus sempre levanta os da casa de Cloe. Sabe o que significa Cloe? O nome? Florescente. Aleluia, Deus te chamou, foi para florescer no meio da igreja. Pessoas que não se omitem ou se escondem. Por isso Paulo cita ela pelo nome. Porque quem é que está certo nessa história? A Cloe, os da casa de Cloe. Porque estão vendo, Paulo, estão fazendo uma bagunça aqui na igreja. Estão fazendo um grupinho isolado aqui, estão dividindo a Cristo, mas esta igreja não é formada por grupos isolados, esta igreja é uma igreja sob o comando da cabeça que é Cristo. É por isso que eu digo, vocês já cansaram de me ouvir falar, não existe congresso sábado, vamos falar, é congresso sábado da Usar Fé, mas não é congresso da Usar Fé. É o congresso da igreja que está na direção da Usar Fé. Só o Usar Fé vai trabalhar para o congresso? Só o Usar Fé vai lutar pelo congresso? Você faz parte de facção? Se você faz parte da igreja, você vai lutar, porque nós estamos na unidade de propósito. Vai ser para a glória de Deus, vai ser para a salvação das almas, vai ser para a edificação do povo de Deus. Tem gente que se o nome dele não aparecer, se ele não for citado, é aquele espírito de Onã, Gênesis 38. Se o nome dele não aparece, ele não vai ser citado, ele não quer dar descendência não, ele não quer frutificar não, para os seus irmãos. Meu Deus do céu. Agora escute, quem rejeita e denuncia o pecado, no caso da família de Cloe, são essas pessoas que rejeitam e denunciam o pecado, lutando para preservar a unidade da igreja. Agora, fala a verdade, você se preocupa com a unidade da igreja? Eu estou falando na prática. Por exemplo, já passou, Deus usou o servo dele terça-feira aqui de uma profundidade tremenda para tratar de algo que eu tinha que trabalhar com a igreja, mas Deus falou para mim, já trabalhei, você está atrasado, já tomei a frente já. Como que alguém pode estar na unidade de propósito? Se acaba o culto, ele vai para o rodeio. Essa pessoa está na unidade de propósito? Fala a verdade. A Bíblia diz assim, ó, tudo o que você faça para o quê? Para a glória de Deus. Você consegue dançar no rodeio para a glória de Deus, irmão? Você consegue? Você consegue cantar aquelas músicas, não sei o que é, sertaneja que fala? É sertanojo? Ah, tá. Falaram aqui, mas olha aqui, você consegue estar em um ambiente daquele, onde as pessoas estão fumando, bebendo e ouvindo música mundana e dizer, Deus, toma isso aqui que é para a tua glória. Você consegue fazer isso? Você consegue, meu filho? Então entenda, essas pessoas
elas prejudicaram a unidade da igreja. Pessoas que verdadeiramente mesclaram o santo com o profano, entende? Então, Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Quando eu estou vivendo uma vida promíscua, uma vida em desordem, eu estou causando tumulto no meio da igreja de Deus. Aí que começa? Ah lá, mas não estava lá cantando, não estava lá fazendo, e agora olha lá, aí começa aquela confusão no meio da igreja. Aí sobra para quem? Nem te fala para quem que sobra. Nem te falo. E aí as pessoas começam o quê? Aí, olha lá! Aí um fica com raiva do outro, aí um fica com ressentimento do outro, aí profecia não desce, poder não desce, revelação não desce, comunhão não flui. Mas a unidade de propósito vai prevalecer no meio da igreja. Aleluia. Vocês estão aqui ainda? Será que tem alguém aqui da casa de Clói aqui? Deixa eu ver se tem. Aleluia. Aleluia. Senti uma graça aqui, irmão. Elemande comanasse alabassubicandarábia. Levanta a mão que caiu uma profecia. Deus te chamou para florescer nesta casa. Deus te chamou para florescer no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Agora ele diz aí, nada façais por contenda ou por vanglória. Por aqui é catar também, em grego, que é de acordo com, ou seja, no padrão da vanglória. Então, nada façais no padrão da ambição egoísta e nada façais no padrão da vanglória. Não, esse padrão aí é carnal, nós temos outro padrão. Vamos ver o que significa vanglória. É a palavra kenodoxia, que significa vaidade pessoal. Glória vazia, porque não se sustenta, não tem uma base. Ambição excessiva, arrogância. O que é arrogância aqui? O ato de agir com excesso de confiança, achando-se superior aos outros. É mais ou menos assim, a pessoa se garante na força do braço dela, no dinheiro que ela tem, na conta bancária robusta que está lá, pela empresa dela que está indo bem, pelo trabalho dela que está legal. Ela fala, eu preciso dar satisfação da minha vida para ninguém, não, ninguém. Arrogância. Arrogância. Deus sabe como murchar a tua bola, viu? Cuidado que aonde você tem colocado a sua arrogância, papai só vai pegar só um alfinetinho assim, ó. Puh! Aí vai, aí você vai vir para os pés, vai vir para a oração, vai se humilhar. Esta palavra indica, escute, indica um estado de orgulho que não tem justificativa, ou seja, é sem motivos. Ele pensa muito em si mesmo. Olha só, há uma diferença de a pessoa pensar de mim, você dizer, pensar de mim, ou a pessoa pensar de si. Há uma diferença muito grande, tá certo? E qual é a diferença? Pensar de mim, tá certo? O que significa pensar de mim? É pensar nas minhas próprias necessidades. Aqui todo mundo tem necessidade. E a gente olha para nós e fala, meu Deus, eu sou minúsculo, eu necessito totalmente do Senhor. Isso é pensar de você, tá certo? Agora, o que significa pensar de si? É você fazer uma avaliação, no caso aqui, exagerada própria. É você olhar para você e se achar muita coisa. E o que Paulo está dizendo aqui, essa palavra vanglória, as pessoas estão pensando de si. Não é pensando deles no sentido de que, olha a minha necessidade, a minha pequenez é muito grande, dependo de Deus, preciso dos irmãos. Aqui está fazendo uma avaliação, ele está com tanta autoestima que ele fala, eu sou o cara. Para vocês entenderem, eu estou usando esse vocabulário. Agora escute, a pessoa que segue o padrão da glória vazia tem o desejo de aclamação pública, os elogios. Esta pessoa é movida por elogio. Às vezes ele canta e quer só saber se os outros tá elogiando, se o louvor dele está bom. Ele prega e quer saber, alguém falou aí que como foi
Cuidado, que isso é glória vazia, irmão. Ele faz, ele organiza, ele arruma. E aí, alguém está comentando aí? Aí, será que estão sentindo minha falta? Entende essas coisas? Se não foi eu naquele departamento, isso é glória vazia. Cuidado com essa avaliação exagerada que você está fazendo aí, hein? Eu vou dizer, nós não somos muita coisa não. Por que não? Ele conhece a nossa estrutura, nós sabemos que somos pó. Essa palavra vanglória é vista em um contexto em que as pessoas estão se mordendo e devorando. Eu vou ler o texto. Gálatas 5, 15 e 26. Olha o que Paulo diz. Se vós, porém, vos mordeis. Mordeis é comer mesmo. Aquela igreja está virando canibal? Não. É no modo metafórico, né? Eu já vou explicar o que é isso. O que é morder o irmão. Se vós, porém, vos mordeis e devorais. Não é só morder não, que é consumir a pessoa. Devorais uns aos outros. Aí versículo 26, esse é o contexto que Paulo está, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando uns aos outros. O que ele está querendo dizer com esse texto? Esse cobiçoso aqui, não seja possuído pela vanglória, tá certo? A arrogância de agir com excesso de confiança em si, achando-se superior aos outros, somada à busca por louvores e honras humanas, abre uma brecha para que, em vez de preservar a unidade da igreja, a comunhão se torne um ringue de combates, onde as pessoas se ferem profundamente com atitudes e palavras, desgastando-se emocional, mental e espiritualmente. A única glória que tem fundamento e gera unidade é a glória de Deus. Por isso que nós não devemos buscar glórias humanas, honras humanas, porque isso é glória sem fundamento, não justifica buscar essa glória. A única glória que tem que ser buscada é a glória do Senhor, é a glória de Deus. E eu vou falar o que eu já tenho falado aqui: faça, mas faça para a glória de Deus, faça, mas faça para a honra de Deus, pregue para a glória de Deus, cante para a glória de Deus, toque para a glória de Deus, faça o trabalho da sonoplastia para a glória de Deus, congregue para a glória de Deus, dizime e oferte para a glória de Deus, sirva para a glória de Deus, limpe a casa de Deus para a glória. Quantos querem levantar as duas agora, as duas mãos e dar 30 segundos só de glorificação? Aquele basube que daracanta labacanda rabagaia. Quem quer a oportunidade quer para a glória de Deus. Quem quer, aleluia, fazer algo na obra, não quer por ambição egoísta e rivalidade, não quer por glórias e honras humanas, mas quer para a glória, para a glória, para a glória. Não tome o lugar que só pertence a Deus. O orgulho fez um querubim virar um demônio. O que derrubou Satanás? Foi essa palavra aí: orgulho. Não precisa mais de Deus não. Achou-se superior ao Senhor. A queda foi terrível. Meu Deus. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver para o Teu louvor. Nos ajuda a viver para a sua glória, Senhor. Vamos lá, então, nada por contenda, ambição egoísta, que implica em rivalidade, e nem glória vazia, mas por humildade. Essa palavra é terrível, tapeino afrocine, que significa ter uma opinião modesta de si mesmo. Senso profundo de insignificância, no caso, para nós, total dependência e confiança de Deus. O que é uma pessoa humilde? Ele tem esse profundo
senso de insignificância. Sem Deus eu não sou nada. Se não for Deus na minha vida... Ele tem esse senso profundo. Olha, não dou um passo se não for Jesus. É mais ou menos isso aí. E também significa essa palavra ausência de orgulho. Por isso que ele está trabalhando aqui, né? Um contraste. Essa palavra indica ter uma disposição servil. Irmão, isso é glorioso. Ou seja, o que é disposição servil? A pessoa humilde abre mão das suas vontades para satisfazer a Deus. Isso se chama submissão. A pessoa humilde obedece ao Senhor sem questionamentos, confiando na sua soberania. Ainda que obedecendo a Deus você sofra por isso. Ainda que obedecendo a Deus você passa a luta por isso. Mas isso se chama humildade. Aí só lembrar Jesus do Getsemane. Se possível, afasta. Todavia, a sua vontade. E ele obedeceu. Obedeceu sem questionamentos. Ele poderia dizer, mas eu sou teu filho, por que eu vou passar por isso? Eu nunca fiz nada de errado, por que tu vai permitir eu sofrer? Sem questionamentos. Isso se chama humildade. É forte, né? Você falar humildade, mas você explicar a palavra é diferente, ok? Essa palavra, no caso ainda significa, vai guardando aí, essa submissão, né? Você abre a mão das suas vontades para satisfazer as vontades de Deus, você obedece a Deus sem questionamento, confiando que Ele sabe o que está fazendo na sua vida, e ainda a humildade tem a disposição para servir aos outros, manifestando toda a dependência e confiança no Senhor, e tributando a Ele toda a glória pelos feitos, pelas realizações. Olha o que é humildade que Paulo está dizendo, que é isso que vai trazer, vai manter, preservar a unidade. Não esqueça, submissão. A pessoa abriu mão das suas vontades para satisfazer a Deus. Agora ela passa a obedecer ao Senhor, mesmo que aquilo lhe custe tudo, mesmo que lhe custe dores, noites mal dormidas, mesmo que, até porque, na verdade, noites mal dormidas não, porque quem faz a vontade de Deus está em paz. Pode estar sofrendo, mas está em paz. Humildade é aquela pessoa disposta a servir aos outros, mas só que quando ele está servindo aos outros, ele não está se vangloriando disso, ele está manifestando toda a dependência de Deus. As pessoas olham para aquilo que ele está fazendo e vê graça na vida dele, porque ele não está chamando atenção para si, mas o que ele faz, ele chama atenção para o Criador, para o Senhor. Então humildade é você não ficar com os créditos do que você faz, é tributar a glória. Ah, meu Deus! Tem pessoas que fazem o que fazem, fazem é diferenciado o que a pessoa faz. Só que ela não chama atenção para si. Ela sempre coloca a graça de Deus, mostrando que eu estou na dependência do céu. Se não fosse a graça de Deus, eu não faria nada. Na verdade, só estou fazendo. Paulo era um homem humilde. Olha o que ele falou: eu sou o menor dos apóstolos. Mas ele falou: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu sou o menor, mas trabalhei muito mais. Eu não. A graça de Deus está sobre a minha vida, ok? Olha que lindo esse texto, gente. Atos 20, 18 e 19. E logo que chegaram junto dele, os irmãos da igreja de Éfeso, eles disseram a Paulo: vós bem sabeis, então era conhecido da igreja, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, comecei a evangelizar, pregar o evangelho, como em todo esse tempo, olha lá, como eu me portei no meio de vós, vocês sabem a minha conduta, vocês sabem o meu comportamento, há um testemunho visível diante de todos. Olha só, o 19, qual que foi o comportamento dele que todo mundo sabe? Servindo ao Senhor com toda a humildade. Irmão, o que ele está dizendo? Eu servi, olha, repetindo para você não esquecer, eu servi ao Senhor em submissão a Ele, em obediência a Ele, em disposição em servir aos irmãos, em abençoar os irmãos,
manifestando toda a minha dependência e confiança nele e tributando toda a glória que é dada a ele pelo tudo que eu fiz aqui. É isso que Paulo estava dizendo. Ele está dizendo, isso é ciente de toda a igreja, ou seja, desde a criança até o ancião, todos têm visto que com toda a humildade eu tenho servido ao Senhor. Puxa vida! Agora, perceba só, onde está toda a humildade? Ele não falou uma humildade, ele falou toda, é uma humildade plena, é uma humildade completa. Onde está toda a humildade? Em Jesus Cristo, irmão. Em outras palavras, sabe o que o apóstolo quer dizer? Que ele estava imerso, mergulhado em Cristo, pois o Senhor Jesus disse o quê? Aprendei de mim que sou humilde de coração. Mateus 11, 28, ser submisso e obediente, reconhecendo total dependência e confiança em Deus, servir aos irmãos, tratando-os com gentileza e respeito, e tributando a glória a Cristo, preserva a unidade da igreja. Então pode tirar essa arrogância de lado, pode tirar essa prepotência de lado, pode tirar essa ambição egoísta de lado, e coloque humildade, coloque submissão, coloque obediência, coloque disposição para servir, coloque a graça de Deus aí nesse negócio. Não pegue a glória que não é tua, dê glória a Deus, fez, é glória para Deus, realizou, é glória. Relabaxandarácia. Ó, eu estou falando em nome de Jesus. Eu tive um pai espiritual, que é meu pastor Dejaí, que é seus também. Nosso pastor é um homem humilde. E uma das coisas que me marcou foi no estudo bíblico, um estudo que ele pregou, falando sobre a humilhação que Deus fez quando Nabucodonosor pegou sobre a humildade. Até hoje eu tenho fotografada na minha mente essa mensagem, marcou a minha vida, sabe? Então, eu não suporto pessoas arrogantes. Eu não suporto pessoas que não gostam de receber repreensão. Você fala A, ele joga o abecedário inteiro em cima de você. Eu não suporto esse tipo de gente. Se Deus não suporta, eu sou obrigado a suportar? A Bíblia diz que Deus não suporta o soberbo, irmão. Se o próprio Deus não suporta, eu também não sou obrigado a suportar, não. Até porque humildade tem um sentido ainda mais. Vou dar mais essa. Tem um sentido do quê? O que é humildade? É você ter uma opinião, conforme já Deus ensinou, modesta acerca de você. É você reconhecer de fato quem você é, meu filho. E dá para olhar para nós e dizer que somos alguma coisa, irmão? Se você fizer uma avaliação sincera, dá para você. A única coisa que vemos em nós é o que Deus fez. Depois do pecado, a única coisa de bom que existe em nós é a vida de Cristo que habita em nós e nos faz viver conforme a vontade de Deus. Ok? Não se sinta humilhado, não. Se sinta honrado. Porque Deus te transformou, fez uma obra aí. Vamos lá, parte B, começando a concluir. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa palavra cada um considere é hegelmai. Considere é hegelmai no grego, que significa considerar intelectualmente, estimar, ter alguém em grande estima, se concentrar conscientemente em alguém para dar sua devida consideração. Essa consideração aqui, atente para isso, não é um sentimento, é uma decisão mental. 1 Tessalonicenses 5,13. Então é você que decide dar consideração. Tem momentos que você não vai sentir, mas você tem que decidir. Vamos lá, 1 Coríntios 5,13. Tessalonicenses. E que, aqui está falando dos líderes da igreja, tá? E o que os tenhais, os líderes da igreja, os pastores, em grande estima, é a palavra que Paulo usa lá por consideração, é a mesma palavra, hegelmai, tá? Aqui foi trazido por grande estima. E amor, por causa da sua obra, o trabalho que eles fazem no meio de vocês, apacentando a igreja. Tende paz entre vós. Qual que é o mistério aqui desse texto? Oh, meu Deus. Perceba só, assim como um pastor deve servir ao rebanho com toda a humildade, como vemos Paulo, e valorizar e respeitar os irmãos, assim também o rebanho, humildemente, deve valorizar e respeitar os seus pastores pelo trabalho de ensino, intercessão,
aconselhamento e cuidado que fazem no meio do rebanho. Essa consideração mútua traz o quê? Paz, harmonia, isto é, unidade à igreja. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Esta noite, você estando aqui para aprender a palavra, você não só está honrando a Deus, que é o principal de tudo, isso é o propósito final, mas você está honrando o seu pastor que se preparou para te dar o estudo. E como que o seu pastor está te honrando? Quando ele passa um tempo e ele se dedica e procura em Deus, clamando a misericórdia de Deus para poder te servir da melhor maneira. Então essa grande estima, essa valorização, esse respeito tem que ter entre todos, daqui para lá, dali para cá e de todos os lados. Deve haver uma grande valorização entre nós. Valorize a pessoa que está do seu lado. Mas por que eu tenho que valorizar ela? Ela é membro do corpo de Cristo, como você também é membro do corpo de Cristo. Porque se não houver essa consideração mútua, a desunião está aí. Agora imagine um ambiente onde as pessoas se consideram, têm grande estima. Poxa vida. Olha, a gente não pode desprezar uma criança que seja, por isso que Jesus um dia ficou indignado. Os discípulos ali, as crianças viram, os discípulos falaram, não, enxotando as crianças, como se elas estivessem incomodando Jesus. Jesus falou, faça isso não. E o texto diz, ele ficou indignado, ficou muito bravo. Deixai vir a mim. O que Jesus está dizendo? As crianças são importantes para mim. Jesus está dizendo, olha, que eu acredito que não existia alguém tão ocupado quanto Jesus. Mas na agenda de Jesus cabia as crianças também. Eita! Às vezes essa aqui desceu agora. Às vezes alguém é chamado para ministrar lá nas crianças. Você não considera isso não? Vai considerar as crianças. Tem coisa mais linda, sei lá, passar uma liçãozinha para ela, depois ela vir te dar um abraço. E valorizar, pô, obrigado pela sua aula, pela sua presença aqui. Aleluia. Olha, de todo o meu coração, eu valorizo a sua presença aqui. Valorizo mesmo. De todo o meu coração, eu valorizo a sua presença. Aleluia. Vamos adiante aqui, que eu aprofundo mais aqui, ó. E essa consideração, ó, cada um considere os outros. Outros aqui, no caso, alelon, no grego, significa uns aos outros, reciprocamente ou mutuamente. Esta consideração, ter os irmãos em grande estima, é uma via de mão dupla, carrega o sentido de dar e receber. Então, o que é essa consideração mútua? Você dá a consideração, mas também você recebe do irmão a consideração. Você está entendendo aqui? Porque tem pessoa que quer ser considerada, mas não considera ninguém. Não seja um mar morto da vida. Só recebe e não dá nada. A consideração é recíproca. Recebeu consideração? Dá. Dá consideração também. Agora eu não consigo entender. As pessoas se preocupam que você muitas vezes não está bem, procuram saber. E você ainda está reclamando? Estão considerando a sua alma. Estão considerando a sua salvação. Veja isso. Romanos 12:10 diz assim, olha que lindo, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos, amor de família, preferindo-vos, colocando à frente em honra uns aos outros. Esse preferindo é você colocar o seu irmão na frente de você na honra. Tem que ser muito crente, né, irmão? Fala a verdade. Tem que ser ou não tem que ser muito crente? Eu estava lendo essa palavra aqui, estudando. Falei, nos ajuda, né? Porque na carne nós somos egoístas em extremo. A gente só pensa em nós, na carne eu estou falando. Agora, quem tem a mentalidade de Cristo, ele sempre vai dar preferência. Você pode ver isso nos mínimos detalhes. Às vezes, tem um jantar. Tem aquelas pessoas que ficam alvoroçadas, quer pegar a frente. Olha só, olha só. As pessoas, não, pode ir na minha frente.
Tem aquelas pessoas que alvoroçada pega, faz aquela montanha assim. Desconsidera que tem um monte de gente atrás. Ô, irmão, eu estou falando de coisa pequena aqui. Isso é coisa pequena, mas isso faz uma diferença tremenda. Dá preferência. Dá preferência. Oh, Jesus amado. Amar aqui é ser dedicado aos irmãos. Você ama os irmãos, você ama o povo ao que você pertence, você ama, então seja dedicado a eles. Com amor familiar. O que é amor familiar? Que expressa o amor da família de Deus. Somos ou não somos filhos do mesmo Pai? Amém? Glória a Deus. O teu pai é o meu pai, o meu pai é o teu pai. Se o meu pai é o teu pai, e vice-versa, nós somos o quê? Por isso que você diz, Pai do Senhor Jesus, irmão, porque nós somos irmão de fato e verdade. Você é meu irmão, glória a Deus. Eu sou o seu irmão. Nós fazemos parte da família de Deus. E o amor desse Deus que nos amou, opera na nossa vida, opera em nosso meio. E esse amor em família, ele é demonstrado como? Colocando os irmãos em primeiro lugar. Eu me dedico a eles e dou a preferência a eles. Meu Deus, é forte isso. Honrar é reconhecer e valorizar o que a pessoa é e o que a pessoa faz. Mostrar o quanto a pessoa é importante e ser honesto para com ela. Eu vou repetir isso aqui porque parece que alguém não entendeu. O que é honrar? Honrar é reconhecer e valorizar o que a pessoa é e faz. Quando nós olhamos aquela pessoa, uma pessoa crente, serva de Deus, poxa vida, nós valorizamos demais isso, irmão. Reconhecemos o que ela faz, o quanto ela acrescenta, o quanto ela trabalha no reino, o quanto que ela faz a obra. Verdadeiramente nós reconhecemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é honrar, é esse reconhecimento, essa valorização, é mostrar o quanto a pessoa é importante. O que é a pessoa importante? Eu me importo com você, eu me importo se você está aqui ou não está aqui, eu me importo com a qualidade de vida espiritual que você está vivendo. O que eu estou fazendo? Eu estou honrando você, eu estou honrando você. Quando você se preocupa com o meu estado, como eu estou vivendo, como as coisas estão na minha vida, você está fazendo o quê? Você está prestando honra. Você está me honrando. É você ser honesto. Porque, querendo ou não, nós vivemos em um meio, eu estou falando meio cristão mesmo, onde pastores ludibriam e enganam as ovelhas. Entende? Principalmente do ponto de vista material. Eles arrancam o couro do povo, é voto, é isso, é aquilo. Isso não é honrar o povo. Honrar o povo é quando você tem um desejo de abençoar o povo mesmo. Não usar do povo para fins pessoais. Mas também tem pessoas que esgotam. Também tem um lado, né? Tem pessoas que esgotam o pastor. Tem ou não tem esse lado também? Ou só vai ficar do nosso lado aqui? Tem o lado daqueles que esgotam. Somem. Fica não sei quantos dias, nunca dão uma satisfação. Não é mais fácil falar, me ajuda para mim continuar, do que sumir e ficar dando trabalho? Honra! Coloque em vez de desanimar, pensa nos seus irmãos que estão aqui lutando, pensa nos seus irmãos que estão aqui guerreando. Para de ser egoísta. O que é ser egoísta? Só eu tenho problema, só eu tenho dificuldade. Aí você paralisa as coisas da obra, para quê? Para cuidar dos seus assuntos. Isso é egoísmo, gente. Agora, aí o que acontece? Você mesmo na dor, muitas vezes você abre mão ali da sua dor, tá certo? Você desconsidera a sua dor para considerar a necessidade do seu irmão. O que é isso? Você está honrando a ele. Você está mostrando que ele é importante. Como que uma igreja não vai ter unidade de propósito vivendo assim? Esse é o padrão de vida que Cristo tem para a igreja. E eu creio que podemos chegar nesse padrão. Já vivemos pelo menos uma parte, né? Não vou dizer tudo, que ainda falta bastante. Mas Deus está trabalhando. Quem crê que Deus está trabalhando, glória a Deus. Oi, irmão, estou sentindo uma graça aqui.
Um exemplo só que eu vou dar dessa consideração mútua, recíproca, Davi e Jonatas. Essa é uma das amizades mais lindas e recíprocas, mais profundas da Bíblia. Irmão, o Jonatas, quando Davi venceu Golias, sabe o que Jonatas fez? Ele tirou a roupa real dele de príncipe, já vestiu Davi, deu as espadas, deu as ferramentas para Davi. Aí, eles se entrelaçaram numa amizade. Olha o que Jonatas falou: olha, eu reconheço que você tem mais graça que eu, Deus tem um negócio com você diferente, Davi. Irmão, o Jonatas tinha uma avaliação correta da vida dele. Ele falou: olha, eu sei que Deus te levantou para reinar, mas o Jonatas é que tinha o direito do trono, da monarquia, porque ele era filho de Saul. Só que ele tem o quê? Olha só o que é preferir os outros em honra. Está dizendo: toma o primeiro lugar, porque eu reconheço que você tem mais que eu. Vou fazer o que se você tem mais? O que eu vou fazer? Vou dar glória a Deus. Agora o problema é que tem pessoa que não se avalia corretamente. Aí tem menos e quer se colocar na posição que tem mais. Então prefira dar honra. Prefira colocar o outro no primeiro lugar. Olha lá, os egoístas não dão glória a Deus agora não. Dá nada? Vai dar glória como? Fala a verdade, quando você toma decisões na sua vida, você pensa nos seus irmãos quando você vai tomar decisão? Eu não vou nem citar Deus, que isso não precisa nem citar, mas estou falando, você considera os seus irmãos? Por exemplo, tem pessoa que fala: estou entregando isso aqui. Você pensa no ambiente onde você está, na importância que você tem. Você já não ouviu muitas pessoas falar: estou entregando aqui. O senhor que já dirigiu o campo aqui, não sei se o senhor já passou por alguém chegar e falar: está aqui a chave. Já passou por isso, pastor? Olha lá. Mas quando a pessoa chega a esse ponto, ok? Eu só estou dando um exemplo, o Espírito Santo é que sabe de tudo. Veja, a pessoa considerou as almas que estão lá, a pessoa considerou o seu pastor que confiou o trabalho através de Deus à vida da pessoa. Quando você pensa: vou parar de ir para a igreja, você pensou no seu irmão que está aí com você na luta, na mesma luta que você? Passe a honrar as pessoas. Deixa esse egoísmo teu de lado. Ou você acha que só você tem problema? Ou você acha que só a sua casa passa luta? Ou você acha que só você tem problema de saúde? Ou você acha que só os seus filhos dão trabalho? Só quem sente a virtude do Cristo, o poder do Evangelho, levanta a sua mão e dá um grito de glória a Deus aqui nessa. Ebacaçai, põe a mão no ombro do vizinho e diga: eu te valorizo, você é importante para mim. Ebacaçai, Ebacalassúria. A consideração mútua fortalece a unidade da igreja. Oh meu Deus, tem uma graça de Deus aqui. Fala em línguas agora mesmo. Exalte a presença do teu Cristo. Impacebe do que faça. Pega na mão dele, por favor, e diga bem forte: eu serei um instrumento de honra na tua vida. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? As cadeias da desunião estão sendo quebradas. A unidade de propósito, olha lá, não segura essa glória não, meu filho. Não prende essa glória não, meu filho. Lá fora é normal desonra, lá fora é normal puxar tapete, lá fora é normal ser egoísta, mas aqui o que prevalece é o amor em família.
É bacaço. É pasericaço. É caçande comanai. Deus está derramando variedade de línguas aí agora, no meio da igreja. Huracão da Arábia. Sabe o que Jesus falou para mim agora? Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Jesus falou: eu estou honrando a minha igreja com a minha presença agora. Receba essa honra. Receba essa honra. Jesus está te honrando com a sua. Olha lá, já tem gente sendo honrado. Já tem gente sendo honrado. Receba essa honra. Ele te renova para te honrar. Ele te fortalece para te honrar. Alabacalaxária. Coracaço. Papopepiquete fachanda. Huracanda labacominaraçonde comanai. Vai descer o mistério aqui agora. Aonde tiver uma boca aberta, um coração rasgado, receba a honra de Cristo. Receba a honra de Cristo. Deus te honra com a sua presença. Oh meu Deus, tem uma glória de Deus aqui, gente. Tem uma presença forte de Deus aqui. É a última vez que eu vou pedir, mas faça com vontade e disposição. É muito, põe a mão nele e diga para ele: receba agora o fogo do Espírito Santo que arde na tua alma agora. Pega esse fogo, pega esse renovo, pega essa graça, pega esse poder, pega essa, olha lá, aqui tem comunhão, aqui tem comunhão. Olabande canda da baixandaras, surimicanto, ebacachai. É da caixo, rebacaço, subacantorécias. Ó, tá descendo aqui, gente. Tá descendo aqui. Eu tô com vontade, não, eu tô com inspiração para interpretar línguas aqui. Eu já ouvi uns negócios aqui do papai. Eu conheço essas línguas. Eu conheço esse mistério. Aqui não tem espaço para cá. É no padrão de Cristo. Aqui é no padrão do Espírito. Oh meu Deus! Essa aqui eu vou entregar porque eu não sou covarde. Eu tenho que falar o que é melhor. Você lá na ficar, lá no rodeio, ou tá aqui, no meio desse fogo, no meio dessa glória, no meio. Olha lá. É melhor estar aqui. É melhor estar aqui. É melhor. Você desonrou a Deus, você desonrou os teus irmãos, mas o perdão de Deus desce na tua cabeça.
do que saiu de. Eu estou operando curas em vosso meio. Aplauso do recia. Estou arrancando tumores no meio de vós. Placa do que saiu de. E ainda manchas da vossa vestimenta. Saiu de subituia do que saiu de. Porque eu sou Deus que ando no meio de vós. Passei no meio da minha igreja e conheço cada um e chamo pelo nome. Para a Búcia, porque saiu do que dia caiu. Alguns têm zombado do meu nome, alguns têm zombado da minha presença, mas o que você semeia, você colherá, diz o Senhor. Terra, estuque, praio do que sou de te. Os meus remanescentes têm sofrido, gemido e clamado ao meu nome, zelando pela minha glória. Aí o bipo que bipaca, eu subi de que essa. Eu descerei com juízo, castigo e repreensão no meio de vós. Erebe, do ré, do quibe, onduia, do que ato. E saberão que eu não sou Deus de brincadeira. Toque, do que açúcar te que essa. Estou despertando o meu povo e avivando os corações. Churubi de que odom, toque de que ataiote. Estou renovando a minha igreja concernente à vossa intimidade na minha presença. Turikibi do que açougue, derrebe do que de ataioque. Estou trazendo vós para mais próximo, para mais perto de mim. Rapapaio, tu e a subir que até. Eu tiro nesta noite a instabilidade, as incertezas e as dúvidas. Terra do que é sobre de que até. Porque sou eu Deus de estabelecimento, firmeza e verdade. Para papapaio, porque tu que até que pité. Largai essa prostituição, seu sujo. Terra do que de pai o BDS. Porque se tu voltares a cometer esse adultério, eu vou te matar em cima daquela cama. Pode parar de trocar aquelas mensagens que eu tenho lido elas. Você tem escondido, mas eu, Senhor, tenho visto todas as coisas. Eu desço com o meu temor na minha casa e digo: santidade ao meu nome. Eu sei o que cada um tem vivido e o tempo da sua vida. Mas sou poderoso para cuidar de ti e te guardar. Levanta a mão e adore a presença de Deus aqui agora. Há uma unção de Deus tomando conta deste ambiente. O poder de Deus estar aqui. A glória de Cristo estar aqui. A unção do Espírito Santo estar aqui. E eu vou dizer, e você pega, recebe um tsunami de graça, recebe um meteoro de poder, recebe um terremoto de glória, receba! Eita! Eita! Ah! Deixa eu falar um negócio para vocês, mas vai dando glória aí que eu já vou começar a concluir. Deus está nos honrando com a presença dEle. Alguém está disposto a honrar a presença dEle que está aqui? Deixa eu ver. É 30 segundos só para honrar a presença que está aqui. Pastor, como eu honro a presença? Peça perdão dos pecados. Como eu honro a presença? Peça transformação. Como eu honro a presença? Adore essa presença. Adore. Adore essa presença. Eu encerro. Eu estou com vontade de correr aqui dentro dessa igreja. Nada façais por contenda ou por vanglória,
Isso quebra a unidade da igreja, mas por humildade, que isso fortalece, mantém, preserva a unidade. Aí olha só, as pessoas humildes consideram uns aos outros superiores a si mesmo. Tem que ter ou não tem que ter muita humildade para colocar o seu irmão acima de você? Tem ou não tem que ter humildade? Sem humildade ninguém consegue fazer isso. Sem estar imerso em Cristo, ninguém consegue fazer isso. A palavra superiores é hipererro no grego. E aqui eu vou falar que ela tem vários significados, mas eu vou dizer o significado aqui. É ser superior, melhor que, manter acima. Então ele está dizendo, mantenha o seu irmão acima. Olha só, mantenha o seu irmão acima. A humildade me faz que eu considere meu irmão estar acima. Mas em que sentido está acima de mim? A Bíblia não está falando de falsa humildade. Porque você, olhando, você sabe que tem coisas que você é mais capaz que o seu irmão. Não é isso que o texto está dizendo. É você olhar para aquela pessoa e dizer, eu sou menos capaz que ela. Não é isso que o texto está dizendo. Humildade não é isso, tá certo? E não é também autodepreciação, dizer eu sou um lixo, eu não sou nada. Isso não é humildade, irmão. Isso não é humildade. Humildade é o que já ensinei aqui. Mas vamos lá. Aqui, esse manter acima, considerar os irmãos superiores, significa ter os interesses e as necessidades do outro como prioridade sobre os seus. Olha só. É dar ao outro lugar de honra. É considerar o outro mais importante que a si mesmo. Essa mentalidade de Cristo mantém a igreja saudável e protegida da desunião, promovida pela ambição egoísta e vanglória. Agora veja, Priscila e Áquila são um grande exemplo de pessoas que não foram egoístas e nem buscavam glória humana, mas em humildade consideraram Paulo mais importante. Vou dar um exemplo aqui claro disso que explica essa palavra. Romanos 16, 3 e 4. Olha só que coisa. E eu encerro aqui. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. São meus cooperadores. Trabalhamos juntos. Olha o 4 agora. Olha o que esses cooperadores fizeram em favor de Paulo. 4. Os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça. Sabe o que significa expuser a cabeça? É estirar o pescoço para a guilhotina passar. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Sabe o que Paulo está dizendo? Que até eu e você temos que agradecer pelo que Priscila e Áquila fizeram. Porque quem é o apóstolo dos gentios? Paulo. Através de quem que o evangelho chegou até nós? Foi Deus, mas quem foi o instrumento humano que Deus usou? Paulo. O ato de Priscila e Áquila. É fácil falar do gigante, do colossal apóstolo Paulo. Quem não tem facilidade de falar de um homem desse? Mas por trás desse homem, há pessoas que consideraram a vida dele superiores às suas mesmas. Estou falando, tem que ser muito humilde, crente. Tem que ter a mentalidade de Cristo para fazer isso. Aqui a Bíblia não fala, mas provavelmente é alguma coisa concernente ao império, concernente ao Estado. O que eles fizeram aqui? Esse ato de dar a vida em lugar da de Paulo, ou seja, eles correram o risco de ter que morrer pelo que eles fizeram em favor da vida de Paulo. Olha só, eles não tiveram preocupação com a vida deles, eles colocaram a vida de Paulo superior a deles. Isso é muito forte, gente. E o que isso implica a nós? Isso é um testemunho glorioso da mentalidade de Cristo, pois Jesus expôs a sua vida para que nós fôssemos livres da morte e pudéssemos viver. Quando Priscila e Áquila colocam a sua vida para que Paulo não seja morto, sabe o que eles estão dizendo? Eu estou fazendo como Cristo fez por mim. Que testemunho poderoso é esse? E agora eles entregam a vida em favor da vida de Paulo. Oh, irmão. E agora Paulo pode viver. E porque Paulo pode viver, quantas pessoas foram alcançadas? Quantas vidas foram abençoadas? Você acha que Priscila e Áquila não tem fruto nisso? Você acha que eles não têm recompensa disso? Papai está vendo. O Deus dos céus está vendo. O Rei eterno está vendo tudo isso. Você pode ter certeza de tudo que o apóstolo fez, a partir daquele momento, daquele gesto que eles fizeram, ou daquele ato que eles fizeram, melhor dizendo,
de entregar a vida em favor da de Paulo, a partir daquele momento, tudo que ele fez, eles têm parte nisso. Isso aqui Deus me deu agora, gente. Tudo, eles têm parte. E eu encerro dizendo, a humildade de Cristo nos faz colocar nossos irmãos no lugar de honra. É isso, e isso é o que fortalece a nossa unidade. A unidade da igreja. Pai, obrigado pela sua palavra, e que esta palavra possa ter um efeito sobrenatural. Sobrenatural. Tira toda a ambição egoísta que gera rivalidade, e toda a glória vazia. Coloca humildade, nos faz imergir, mergulhar no teu oceano, em ti, Senhor, mergulhar no seu interior e pegar toda essa humildade que está em ti e aplicarmos na nossa vida, considerando os nossos irmãos, colocando eles num lugar de honra. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. De pé e se aplaude ao nome do Senhor.